Bem-vindos e bem-vindas ao vídeo sobre extração de peças, extração de posições, de marcas, de vistas do modelo 3D, transformando então em desenhos 2D. Bem, no Tecnometal nós temos duas opções de extração. Uma extração nós chamamos de multidrawing, é onde nós criamos os desenhos e nós definimos quais peças serão inseridas em qual desenho. Então, a gente vai montando a prancha. Essa extração nós chamamos de multidrawing. E nós temos uma outra forma de extração, que é a single drawing, que é o próprio software que vai fazer essa distribuição das peças nos desenhos, mas aí nessa situação, nessa condição, ele vai colocar uma peça por desenho. Então, esse vídeo aqui eu vou mostrar como que a gente faz a extração através do modo multidrawing e no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer a extração dessas mesmas peças no modo single drawing. Então, vamos lá. O nosso modelo está marcado, está conferido, está tudo ok. Então, eu vou fazer a extração das peças. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui em Projeto, Documentação, e eu vou fazer a leitura do modelo. Então, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Aqui está o nosso modelo, extração multidrawing. Ele está dentro da pasta verde, que é a pasta da obra. Agora, quando a gente fizer a leitura do modelo, eu vou mostrar para vocês que vai ser criada aqui dentro da pasta verde, que é a pasta da obra, vai ser criada uma pastinha azul, que vai se chamar 2D underline, o nome do modelo 3D, .tech. E essa pasta é que vai ser a pasta onde a gente vai extrair os desenhos 2D. Tem que seguir este padrão, porque tudo fica linkado. Se eu tentar extrair os desenhos dentro de outra pasta, não vai funcionar. Então, vamos lá. Eu vou clicar em leitura do modelo e vai abrir essa janela aqui. Nesse momento, eu venho aqui, eu vou apertar a tecla F5 e ele já vai atualizar. Aqui está a nossa pasta de extração. Percebam que nessa pasta aqui ainda não tem nada dentro, é só a pasta. Agora a gente vai extrair o que a gente quer extrair. Então, eu tenho aqui, eu posso extrair posições, posso extrair marcas, posso extrair vistas e posso extrair ligações. Eu vou selecionar tudo e vou extrair tudo para mostrar para vocês exemplos, né? Quando a gente faz a extração, então, antes de fazer a extração, aparece aqui todas as posições, nesse caso aqui são posições, todas as posições que nós podemos extrair, e elas ficam aqui com uma bolinha verde. Porque a bolinha verde significa ainda não foram extraídas. Eu posso selecionar aqui um estilo de extração, mas esse estilo de extração, ele tem alguns estilos aqui já pré-configurados, mas vocês podem fazer alterações posteriormente. Eu já vim aqui pré-definido um estilo padrão. Onde que eu altero esses estilos é aqui em propriedades. Então, aqui em propriedades, eu vou definir várias configurações sobre como eu quero essa extração. Então, a primeira coisa eu vou dizer se eu quero as vistas longitudinais e as vistas laterais, que são os diedos, né? Se eu quero americana ou europeia. O alinhamento, se eu quero conforme o modelo, conforme o elemento. E a vista frontal, se eu quero conforme o modelo, sul-leste ou norte-oeste. Bom, depois eu vou fazer um vídeo específico só explicando essas configurações, porque são várias configurações aqui. Então, nesse vídeo eu vou mostrando algumas que a gente vai utilizar para extração, mas vai ter um vídeo específico falando sobre todas essas configurações para quem quiser se aprofundar. Então, aqui, eu vou definir que o alinhamento eu quero sul-leste, vou ter esse padrão aqui. E para os elementos. Para as vistas, eu também consigo escolher aqui, né? Que vistas que eu quero? Quero a superior, quero a esquerda, quero a inferior, quero a direita. Eu vou deixar configurado aqui só a superior e a esquerda, para mostrar para vocês uma primeira visão de como que os desenhos vão sair. Eu vou deixar nesse... E aí, aqui eu posso fazer todas as configurações para cada um dos estilos. Nesse caso aqui, eu vou deixar pré-configurado conforme esse estilo que já está aqui.
E eu vou selecionar, então, todas as posições e vou extrair. Quando eu extraio elas, elas ficam com a bolinha azul. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para as marcas. Percebam que já veio um outro estilo aqui em automático. Para as marcas, eu vou deixar aqui com dimensões que são as cotas marcado. E também vou colocar sul-leste. Mas depois eu vou mostrar para vocês que em alguns casos, dependendo do tipo de peça e tudo mais, se as cotas vêm muito diferentes do que eu preciso, é melhor eu deixar as cotas desmarcadas e aí depois eu utilizo os comandos de cotagem que o próprio Tecnometal tem para fazer a cotagem ou coto pelo AutoCAD da forma convencional. Vou extrair. E a mesma coisa aqui para as vistas. Aqui nas vistas, eu também posso escolher, vou deixar todas com a mesma orientação. Se eu quero, o que eu quero que apareça nos perfis dessas vistas. Então, aqui está selecionado que na parte de cima vai ter o perfil e a marca. E eu posso colocar embaixo, por exemplo, se eu quiser o material, se eu quiser alguma outra informação, é aqui que eu configuro. Vou extrair também. E agora, quando eu fiz a extração, se eu apertar a tecla F5, eu vou ver que dentro desta pasta, da nossa pasta, foi criado um desenho. Esse desenho ele sempre vai se chamar desenho, vai ter esse nome, que é o desenho base. É através deste desenho base e somente através deste desenho base que nós conseguimos gerar os desenhos no modo Single Drawing, que é a outra forma de extração que a gente vai ver no próximo vídeo. Então, nesse momento, eu não vou utilizar esse desenho, porque eu estou extraindo pela forma Multidrawing. Para extrair no modo Multidrawing, eu vou criar um desenho dentro da pasta TEC. Se não for dentro da pasta TEC deste modelo, eu não vou conseguir extrair esses desenhos. Vou criar aqui um desenho e eu vou colocar aqui com o nome Posições. Só vou mostrar para vocês como que essas posições vão ficar. Então, aqui está o nosso desenho. E aí, eu vou clicar aqui em Tecnometal, Projetos, e eu vou nesse segundo comando aqui, Elaborar Desenho. Aí, vai abrir essa janela e ele vai pedir o que eu quero extrair, se é posição, marca, vistas, ligações. Aqui só aparecem, olha, eu não extraí as ligações, por isso aqui não vai aparecer as ligações. Então, eu vou voltar aqui no meu modelo e eu vou agora extrair também as ligações. Vou salvar. E aí, agora aqui no meu desenho, vai aparecer também as ligações. E agora, eu vou voltar aqui para o nosso modelo. Vamos lá, então. Elaborar. E eu vou elaborar agora as posições. Eu posso filtrar aqui. Quando tem esse sinalzinho, significa que é uma posição que faz parte de uma marca simples. Quando não tem, são posições que fazem parte de uma marca composta. A marca simples ela é composta de uma posição só, né? São as peças avulsas. Eu posso filtrar aqui por perfil, por quantidade, por qualquer uma das opções que eu tenho aqui nas colunas. Vou colocar aqui por posição. Então, vamos lá. Vou selecionar todas elas, posso selecionar só uma parte, também não é problema. Clico em executar e ele me pede um ponto de inserção. Então, veja, aqui eu inseri a posição M3. Ela vai ter o mesmo nome da marca porque é uma peça avulsa, né? E assim eu vou inserindo todas as outras. São poucas, então eu vou extrair aqui. E vou fazer alguns comentários a respeito de algumas configurações. Já estão extraídas, vou salvar. Então, vamos lá. Aqui nós temos o perfil, o tamanho das cotas. O tamanho das cotas vai depender da escala do nosso desenho. Então, aqui eu tenho a escala 2D. Então,
Então, aqui eu tenho a escala 2D, está na escala 10. Então, esses textos, eles estão de acordo com a escala 10. Se eu trocar aqui, por exemplo, para a escala 5, e eu inserir a mesma peça, que é a posição M3, vou colocar ela aqui assim. Veja. Diminuiu o tamanho das cotas, vai ficar proporcional à escala, né? Das cotas e também do bloco da posição, do texto, todas as informações, elas são referentes à escala. Percebam que nesse caso aqui essa escala ficou melhor. Vou apagar para não deixar a peça duplicada aqui, porque senão, quando eu inserir a lista de materiais, vai sair a posição duplicada. Ok. No caso, eu não vou inserir lista de materiais aqui, porque estou extraindo posições, né? Se fossem marcas, então ficariam sim duplicadas. Aí, algumas coisas que eu configuro. Então, por exemplo, esse texto aqui, ele é configurado. Vou ver se eu consigo abrir aqui as duas janelas para mostrar para vocês as configurações. Não vou conseguir por aqui, mas eu vou conseguir, talvez por aqui. Eu vou criar uma imagem, fazer isso. Vou criar uma imagem dessa janela aqui em propriedades para mostrar para vocês algumas configurações. Alguns itens que são configurações. Então, aqui, por exemplo, aqui nós estamos vendo que tem uma linha de eixo. Essa linha de eixo, ela não está aparecendo aqui nessa janela, mas a gente tem uma configuração que ela vai dizer se eu quero que insira a linha de eixo ou não. Então, eu posso colocar essa linha de eixo ou não. Esse texto aqui, ele está configurado aqui, ó. Então, no caso, para elementos, para vistas e tudo mais. O que eu quero que apareça no texto? Então, aqui tem a marca e shape. Shape é a descrição do perfil, né? Pode ser perfil, pode ser chapa, pode ser alguma coisa. É a descrição do perfil. Então, por isso que está saindo dessa forma. Se eu quero só a marca, eu tenho que eliminar o shape daqui. Se eu quero que apareça um traço, um underline entre eles, eu tenho que inserir aqui. Então, aqui é que eu monto a descrição que eu quero que apareça aqui. Se eu quero que saia com as cotas, eu deixo marcado aqui dimensão. Se eu não quero, eu desmarco. Marcação são esses itens aqui. Depois a gente vai extrair as marcas e vocês vão ver. Vai ter a marca, vai ter a posição. Para isso, tem que estar marcada essa opção aqui no momento da extração. Também as cotas acumuladas. No caso aqui, a cota acumulada, ela só está disponível para as posições. Para os conjuntos, não. Porque na posição, o software sempre sabe onde é o ponto zero. Porque é o ponto de origem da peça. No caso da marca, ele não tem como saber onde é o ponto zero. Então, quando nós estamos extraindo conjunto, não tem a opção de colocar que já saia com a cota acumulada. Tem que ser colocada posteriormente. Mas no caso das posições, já é possível que venha com a cota acumulada. Então, aqui a gente tem uma arruela, o chumbador, já saiu com as vistas que a gente deixou definida, né? As vistas que a gente queria. Aqui também, ó, quais vistas que eu quero? Eu estava aqui nessa janela de vistas, né? A superior e a esquerda. Então, ele já colocou lá. E a direita, não a esquerda. E aqui tem o inserimento de todas as nossas posições. Então, a posição é o desenho da peça, que seria similar ao arquivo CAN. Só que o arquivo CAN é o arquivo para máquina de controle numérico. Então, o arquivo CAN ele pode ser importado na máquina, uma máquina CNC, para ser executado. Também pode ser impresso e distribuído para um centro de trabalho para fazer o processo manual. E já quando a gente extrai as posições, é como se basicamente um croquis. É o desenho da peça, mas em DWG. Então, aqui também tem todas as chapas, os perfis, todas as posições que estão presentes no nosso modelo. Essa forma de extração, então, é a forma de extração por multidrawing, onde eu insiro as peças e eu vou formando essas pranchas.
Eu poderia pegar as pranchas, por exemplo, aqui no módulo 2D, aqui no módulo 2D, eu tenho, por exemplo, folhas. E aí eu tenho as minhas folhas aqui. Essas folhas, elas também podem ser configuradas. Você pode configurar essas folhas da forma como você quiser. Um outro vídeo falo sobre isso. Mas você pode aqui escolher uma folha. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma folha 4. Ela vem na escala 1:1. Na escala... Deixa eu verificar qual a escala que ela está aqui. Depende da escala que a gente salvou a folha, né? Ela veio aqui na escala que está configurada no setup do desenho, que nós colocamos 5. Então, a gente vê aqui que as folhas, por exemplo, essa 4, ela é de 210 por 297, na escala 1:1. Na escala 5, 1050, 1485. Então, a gente poderia, por exemplo, inserir as peças dentro da folha, se a gente quiser, né? E aqui também eu tenho os selos que eu posso montar nessa folha, tudo isso eu posso cadastrar. Já tem algumas coisas, o que eu estou mostrando aqui é o que já vem padrão do programa, mas eu posso configurar tudo isso aqui. Então, eu posso colocar aqui esse selo, aí ele dá aqui o ponto de inserção ali no P1. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo. Ficou grande para essa folha, né? Mas eu posso ajustar, posso configurar, e aí eu posso ir lá e posso montar minha folha. Quando, para eu mover esses itens aqui, se eu segurar o Object Group, que eu ativo e desativo com o Ctrl H, agora está desativado. Se eu segurar ativado, eu movo todo o conjunto, então fica mais fácil. Então, assim eu teria, por exemplo, uma folhinha montada, tá? Só um exemplo, lembrando que eu posso configurar a folha, posso configurar o selo, posso configurar outros itens para inserir no desenho. Então, tudo isso eu posso configurar. Tá bem? Isso falando em extração multidrawing. E aqui eu extraí o quê? Extraí posições. Agora, dentro desse mesmo desenho, embora ele tenha o nome de posições, eu vou extrair os outros itens. Então, vamos ver... Não, eu vou separar porque eu quero inserir lista de materiais. Então, eu vou deixar esse desenho aqui separado. E agora eu vou criar um novo desenho. E nesse desenho eu vou extrair as marcas, que são os conjuntos. Pode ser marca simples, que são peças avulsas, né? As marcas que são compostas de uma posição só, e também as marcas compostas, os conjuntos soldados. Então, aqui é o mesmo esquema. Eu vou vir aqui, documentação, elaborar 2D, mas agora eu vou extrair o quê? Marcas. Vou filtrar, essas que tem o símbolozinho aqui, são as marcas simples, que são as peças avulsas. Vou deixar filtrada por elas, ou eu posso também filtrar, por exemplo, por tipo de perfil. Fica até melhor, porque aí vem na sequência os mesmos tipos. Clico em executar e vou clicando nos pontos de inserção. Eu estou extraindo posição de novo, não extraí marca. Marcas. Aqui estão as marcas. Vou filtrar aqui por descrição para ver os perfis similares na sequência. Ou posso filtrar aqui também por marca, para ver as marcas na sequência, ou por marca composta e marca simples, como eu quiser. Vou filtrar aqui por marca para ver na sequência. Executar. Então, vou clicando nos pontos e vou extraindo, então, as marcas. Aqui, notem, não está aparecendo a quantidade. Esse bloco também, tudo isso é configurável. Então, eu vir aqui, por exemplo, aqui em Setup, Marcação, e eu vou dizer que eu quero aqui um slot ao invés do quadrado e que eu quero a quantidade. Descrição e material eu não quero. Para posição, eu também não vou tirar a descrição, vou deixar só a informação da posição. Então, pronto, agora já mudou a configuração da minha marca. E aí, aqui eu tenho, então, o conjunto extraído,
com as posições, com as cotas e com as vistas que eu selecionei lá no momento da extração. As duas colunas, as vigas, as pecinhas avulsas, aqui estão todas elas. E aqui é a mesma coisa. Vamos supor, eu posso montar prancha, porque eu estou fazendo no modo multidraw. Eu posso colar aqui dentro uma prancha que eu já tenho, que é a minha prancha padrão, mas eu não tenho nenhuma aqui, então eu vou voltar lá para o nosso módulo 2D, onde eu tenho as pranchas aqui em folhas, e vou pegar aqui, por exemplo, uma 3, vamos ver se essa coluna vai caber numa 3. É muito pequena. Bom, eu posso escalonar ela também, né? Só que aí eu teria que mudar a escala das cotas. Mas eu vou pegar uma outra aqui. Vou pegar um A2. E aí, se eu quiser separar as vistas aqui, eu tenho que desligar o group. Então, vamos supor, eu vou levar isso aqui para cá, ainda não coube. Tudo bem, eu vou escalonar aqui só para mostrar para vocês como que seria a montagem da prancha. Obviamente, as cotas não ficaram dentro do padrão, mas não tem problema, é só para mostrar aqui. Então, vamos supor que eu coloquei aqui a coluna. E aí, tem aqui essa vista, eu vou deixar o bloco da marca aqui. E aqui eu tenho todas as posições que tem as informações para a lista de materiais. Então, isso aqui são informações, eu não posso apagar. Agora, vou mostrar uma coisa para vocês. Vamos supor que eu queira fazer porque tudo bem, eu tenho aqui a vista da parte superior, né? Tenho as posições colocadas aqui, eu posso mover essas posições para outro ponto. Deixa eu mostrar uma coisa interessante. Tá vendo aqui que saiu um monte de posição P5, né? E as posições são iguais. Existe uma configuração de extração. Eu vou apagar, vou deixar aqui e vou extrair de novo, depois eu apago. M1. Tem uma configuração de extração aqui. Eu vou extrair de novo essas marcas. E eu vou deixar essa configuração aqui, desmarcada. Compacta posições na marca. E aqui tem a opção se eu quero linha de eixo, se eu quero mostrar as linhas tracejadas, quais as vistas que eu quero. Esta opção compacta posições na marca serve para essa situação. Se eu tenho várias posições iguais na mesma peça, ele junta essas posições. Então, ele vai colocar a posição P5 só uma vez com a quantidade total. Se ela não estiver marcada, vai acontecer o que aconteceu ali no meu desenho. Ele vai colocar uma para cada uma delas. Então, dependendo da situação, pode ser que você queira todas elas, ou dependendo da situação, pode ser que vocês queiram elas compactadas. Então, é uma escolha. Eu vou extrair novamente as minhas aqui. Vou vir aqui e vou extrair de novo a M1, depois eu vou apagar essa que está aí, para ela já compactar. Então, vejam, agora essa minha vista aqui saiu limpinha, porque as minhas posições estão todas compactadas aqui. Quantidade, 8 vezes, ok? Então, eu vou substituir e vou colocar esta peça aqui. Vou mover essa parte para cá e aqui. A marca está aqui. Agora, vamos supor que vocês queiram fazer um corte, né? A gente precisa fazer cortes aqui. Para fazer os cortes, a gente usa esse comando aqui, produz seções. Então, eu venho aqui dentro de utilitários 2D, produz seções, seleciono a peça, seleciono o ponto que eu quero cortar, profundidade, seleciono o ponto da inserção da vista, nome da seção. Se eu quero escalonar, se é na escala 1 para 1, se eu quero ampliar ou diminuir, eu vou deixar na 1 para 1. E aqui está. Então, eu tenho aqui a representação do corte e eu tenho aqui a seção. Esse texto eu também consigo configurar, esse aqui também eu consigo configurar. Vou fazer um vídeo específico só falando sobre configurações, senão as aulas ficam muito longas.
E aí, depois, se eu não quiser deixar essa vista aqui embaixo, eu quiser mostrar ela como, representar como vista, então eu também posso copiar, por exemplo, essa representação e posso colocar aqui, alterar o nome para a vista B, por exemplo. Copiar esse texto e colocar aqui seção ou vista. Esses textos eu também posso inserir eles através do próprio comando. Tem um outro comando que também posso inserir esses textos, sem precisar copiar como eu fiz. Então, eu poderia ter feito aqui, por exemplo, em utilidades, eu poderia aqui em símbolo, vários, eu tenho aqui, por exemplo, os cortes, e aí eu posso indicar aqui onde eu quiser. E eu poderia pegar o texto, por exemplo, aqui dentro dos estilos. Esses estilos são esses estilos que nós temos configurados para a obra aqui, estilo 1, 2, 3, 4. Então, são esses textos com essas configurações que ele vai puxar aqui nesse comando. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, o estilo 2. Aí você vai ter que saber o padrão, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, vista A. Poderia ser utilizado dessa forma. Então, vocês vão definindo a forma que vocês querem trabalhar. Tem vários comandos à disposição. E aí, dessa forma, vocês montam o desenho de vocês. Então, vamos supor aqui que a gente já tenha montado aqui esse desenho. Vou colocar as duas colunas aqui dentro. Vou colocar as duas colunas aqui. Não vou arrumar toda ela, enfim, tudo mais. Mas só para mostrar para vocês, para dar uma ideia de como que seria a montagem do desenho. Aí aqui você ia ter o seu selo, tudo bonitinho e tudo mais. E aí, nesse desenho, como a gente está montando o desenho pelo Multidraw, eu também teria que fazer o quê? Inserir aqui uma lista de materiais. Então, eu venho aqui, listas, tabelas. Aí, a gente tem vários tipos de tabela, que eu escolheria, por exemplo, o tipo G. Você pode escolher o tipo que você quiser. O tipo G e o tipo C são os mais habituais. Eu vou pegar aqui o tipo C e eu vou fazer o quê? Eu vou inserir essa lista, ela vai ser uma lista de desenho, mas por seleção, porque eu não quero que essa lista pegue todos os itens aqui. Então, eu vou fazer por seleção, ok, vou selecionar os itens que eu quero e vou inserir a minha lista de materiais. Aqui está as duas colunas. E aí, no modo Single Drawing, é dessa forma que a gente monta os desenhos. Então, eu teria, por exemplo, um outro desenho aqui, onde eu iria colocar os outros itens. Então, vamos supor que eu coloque aqui as outras vigas. Só tem 2 vigas. Aqui também já tem a vista aqui, mas vamos supor, não, mas essa vista não ficou como eu quero. Então, eu vou apagar e vou mostrar aqui de novo. Pegar o nosso comando para fazer as vistas. Vou fazer aqui vamos supor que eu quero uma seção aqui, que eu vou definir como seção A. E depois eu vou fazer uma seção aqui, que eu vou definir como seção B. Vou mostrar para vocês como que cota, como que pode ser cotado, por exemplo. Claro, dá para cotar da forma convencional pelo AutoCAD, mas o Tecnometal, ele também tem aqui uns comandos para fazer cotas. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira cotar essa seção aqui. As cotas, né, horizontais, verticais, parciais e totais. Se eu vier aqui por seleção e pedir horizontal, vertical e alinhadas e simplesmente selecionar tudo, vou selecionar aqui. Ele cotou dessa forma. Ele cotou aqui os furos. Mas eu preciso também desses pontos aqui da chapa. Então, para utilizar esse comando dessa forma, eu tenho que colocar nesses pontos onde não tem furo, um marcador.
E aí eu venho aqui neste comando, perfis e chapas, e pego esse comando marcador. Aí eu vou colocar um marcador aqui, um marcador aqui, um marcador aqui. Aí vou utilizar esse comando de dimensões novamente, vou selecionar a mesma seleção, e agora eu tenho então esta cotagem total. Aqui na viga poderia ser feito dessa forma também. Vou mover isso aqui, só para fazer aqui um exemplo. Vou apagar essas cotas, vamos supor que essas cotas aqui não me servem. Vou apagar todas as cotas. Aí eu já poderia ter inserido sem as cotas, no caso, né, para economizar trabalho. Essas posições eu posso organizar elas de uma forma que me atendam melhor. Então, vou selecionar aqui e vou levar ela para cá. Posso dar uma organizada nelas aqui, posso colocá-la no corte também, não tem problema. Só vou deixar elas aqui. Só para facilitar a colocação aqui das cotas. Vou salvar. E agora eu vou pegar, por exemplo, aqui dentro dos cotas automáticas, eu vou pegar essa outra opção aqui. Cotas, com cotas progressivas, que são as acumuladas, horizontal. Clico aqui, e aí eu vou clicando nos pontos que eu quero as cotas. Aí eu defino, vamos supor que eu quero aqui, no início da nervura, no início dessa outra nervura, aqui e aqui. Quando eu terminei, eu dou Enter para finalizar o comando e ele pede o ponto de inserção das cotas. Vou clicar aqui. Então, eu tenho aqui as cotas com as cotas acumuladas. Esse texto, ele fica aqui na layer, é o texto 1. Então, ele fica aqui na layer TXT1. Eu posso alterar a cor, por exemplo, mas saiu branco e na verdade o padrão é verde. Eu posso vir aqui, pegar o texto TXT1 e alterar para verde. E aqui estão os meus textos em verde. Lembrando que essa configuração do texto, ele vai puxar aqui das configurações da obra os estilos de texto. Então, o texto 1 estava branco, nesse tipo de texto aqui, altura, amplitude, tudo de acordo com o que está configurado. E assim eu posso montar o meu desenho, então, com as vistas, com as cotas e tudo mais. E aí vamos inserir a lista nesse desenho aqui também. É a mesma coisa. Venho aqui em listas, tabelas, vou pegar tipo G novamente, tabela desenho por seleção, vou selecionar, clico aqui no ponto de inserção e tenho a tabela para esse desenho aqui. E dessa forma, eu vou montando as minhas pranchas. Isso no modo multidrawing. E isso também de uma maneira bem genérica. Tem muita configuração, tem muita opção para ser feita aqui, mas se eu ficar falando tudo, o vídeo vai ficar muito longo. Então, outros vídeos vão sendo falados sobre os pontos específicos de configurações e tudo mais. Esse aqui é para dar uma ideia geral de como que funciona a extração pelo modo multidrawing. E para finalizar aqui, eu vou colocar aqui uma outra prancha com os itens que restaram. E só vou inserir aqui a lista, tabela, nesse aqui também. Só para ficar finalizado. E aqui está. Lembrando também aqui que aqui não aparece a descrição, está aparecendo na descrição o perfil, porque nós não preenchemos as descrições das peças lá no modelo 3D. Isso também é possível de ser feito. Então, eu poderia ter colocado a descrição, ter selecionado os itens, ter preenchido a descrição. Coluna para coluna, viga para viga, arruela para arruela, chumbador para chumbador. E aqui nessa primeira linha aqui, que é a descrição, iria sair o que a gente preencheu da descrição e não o nome do perfil. Então, esse é o vídeo, um vídeo bem genérico sobre a forma de extração pelo modo multidrawing. Eu vou mostrar também como é que extrai as vistas, né, antes de finalizar esse vídeo.
Então, aqui a gente tem as marcas. Eu vou colocar aqui, vou extrair nesse mesmo desenho as vistas. Então, nós temos aqui também as vistas. É claro que essa escala ficou pequena para as vistas, os textos, porque está na escala 5, mas é só alterar a escala e vai sair, tudo isso fica maior. Então, nós temos aqui as vistas que nós criamos lá no modelo 3D. Essas vistas são as vistas para diagrama de montagem. Então, no módulo Multidraw, eu também monto as pranchas com essas vistas. E aqui nós temos várias opções. Essa descrição também é configurável. E nas vistas eu também consigo puxar outras informações, como, por exemplo, as informações dos parafusos. Então, eu venho aqui nos utilitários 2Ds e eu vou colocar aqui, inserir a descrição dos parafusos, por exemplo. Seleciono os parafusos, aqui eu consigo configurar a descrição também. E eu insiro, então, aqui a informação dos parafusos. Entre várias outras opções que nós temos. Eu poderia fazer detalhes. Eu poderia inserir o parafuso por composição. Vou selecionar aqui só um item para verem a diferença. Então, ao invés dele agrupar e ele faz de um por um e por composição, esses prefixos também a gente configura aqui nas configurações da obra. A gente configura aqui o prefixo que a gente quer para a rosca, para a porca e para a arruela. Aqui está configurado assim, por isso que saiu dessa forma. E também o prefixo para o parafuso, né, que saiu M na parte aqui de baixo, porque está configurado ali. Então, eu consigo colocar o parafuso total, consigo colocar por composição, e tem várias outras opções aqui que nós temos para montar os nossos diagramas de montagem. Uma outra opção que eu tenho também para diagrama de montagem é que eu consigo criar aqui um isométrico. Então, eu vou mostrar para vocês aqui bem rapidinho. Um isométrico desta obra. Vou pegar uma outra vista que apareçam os eixos, assim. Então, eu venho aqui, isométrico, seleciono o meu modelo. Se eu quero visualizar as linhas escondidas, eu digo que não. Ponto de inserção. E aqui eu tenho o meu isométrico. Aí, eu vou levar lá para o meu desenho 2D e eu posso copiar os eixos. Então, eu venho para cá, coloco na vista que eu deixei. Tenho que deixar o meu UCS em 2D também. Então, ó, vejam só. O meu UCS estava em 3D, eu deixei ele em 2D. Aí, eu pego um ponto de referência. Vou voltar aqui, porque às vezes a pessoa não sabe como é que transforma o UCS. Então, veja, meu UCS está aqui em 3D. O que eu vou fazer? Eu vou fazer UCS e pego a opção View. Ele vai ficar em 2D. Agora, eu pego um ponto de referência, por exemplo, este ponto aqui, e eu copio. Eu vou colocar as cotas aqui também para mostrar para vocês como é que fica. Vamos supor aqui que eu tenho uma cota aqui e uma cota aqui. E aí, eu copiaria a cota também. Claro, teria que configurar a escala antes disso, mas aí é a escala normal de cota, que eu só vou pegar o ponto de referência e vou copiar, então, essas informações lá para o meu isométrico. Veja, aqui está o meu isométrico, que eu poderia ali colocar um desenho 2D e tudo mais. E aí, vamos supor que eu colocasse num formato, vou pegar aqui esse formato, exemplo, que aumentar ele. Aqui eu estou fazendo como exemplo de qualquer jeito, né? Óbvio que a gente teria que saber as escalas que a gente está trabalhando. Mas eu só estou mostrando os comandos. Então, vamos supor, eu coloco aqui esse isométrico. E aqui também eu poderia colocar uma lista de expedição, né? Uma lista com todos os itens. Então, eu posso gerar aqui uma lista de expedição no 3D. Lista, tabelas, a tipo A do modelo 3D.
Ela vai vir com todos os itens. Vou gerar aqui e vou levar lá para o outro. Então, aqui eu tenho uma lista com todos os itens, também com os parafusos e tudo mais. Isso seria basicamente uma lista de expedição. E aí, vou colocar essa lista aqui. Obviamente que teria que ser na escala correta. Só vou organizar a lista aqui. E aqui nessa perspectiva, a gente consegue também puxar informações. Então, eu tenho aqui, na verdade, são muitos comandos, não dá para falar tudo num vídeo só. Então, por exemplo, aqui, eu quero inserir ali na perspectiva a informação de parafuso. Vou ver aqui onde tem parafuso. Na verdade, não é este comando, é este outro aqui. É o mesmo dos diagramas lá das vistas de diagramas de montagem. E eu consigo inserir aqui informação de parafuso. E aqui eu também consigo inserir informação de marca. Vou selecionar aqui Vou selecionar tudo, mas não vou inserir tudo, porque senão vai demorar muito. Mas eu consigo colocar aqui as marcas. Consigo colocar também, se eu quiser, as posições. E a gente vai montando todo o nosso modelo 3D. E aqui esse bloco, eu também posso configurar, se eu quiser que ele apareça com uma bolinha aqui ao redor, ou com quadradinhos, também é configurado. E assim a gente monta, então, aqui a nossa perspectiva. Além disso, eu também consigo extrair aqui, voltando aqui para o nosso modelo, eu também consigo extrair aqui os detalhes das ligações. Então, vamos supor que eu queira utilizar aqui uma prancha só com as ligações, ou inserir nas pranchas onde eu coloque os cortes também. Eu também tenho os detalhes das ligações que eu posso estar utilizando. Tá bem? Então, esse é um vídeo bem genérico da forma como a gente faz a extração por multidrawing. E na sequência, vocês têm outros vídeos específicos mostrando como faz cada parte de configuração, porque se mostrar todos os comandos ou todas as configurações possíveis em um vídeo só, o vídeo fica muito longo.